Tem medo de falar em público? Sempre que chega a hora, a perna treme, a mão sua e o coração dá aquela disparada? Então se prepara, porque você vai aprender a como superar esse medo e a melhorar a performance das suas apresentações. Olá, seja bem-vindo ao Vivendo Melhor, eu sou o Lapa. E galera, o medo de falar em público traz uma enorme ansiedade e afeta milhões de brasileiros. E apesar de ter várias causas para isso, como traumas na infância, problemas na fala, baixa autoestima, uma delas é sem dúvidas um fator primitivo e evolutivo. E para ficar fácil de entender isso, pensa na seguinte situação. Sempre que você vai fazer uma viagem muito bacana ou comprar algo especial pela internet, você fica ansioso alguns dias antes, não é verdade? É claro! Então, pessoal, a ansiedade vai sempre te acompanhar nos momentos importantes, sejam eles bons, como a compra ou uma viagem muito bacana, ou nos momentos ruins, como falar em público para aqueles que têm medo. Mas e aí, você sabe me responder o porquê do seu cérebro considerar falar em público uma atividade tão importante? Não sei. E para responder isso, é bastante simples. Lembra lá de quando a humanidade era nômade e vivia em pequenos grupos de 20 a 50 pessoas? Naquele contexto, se uma pessoa tinha uma relação pessoal muito ruim com alguém, ele perdia a credibilidade com todo o grupo. Ora, se você passa um mico ali com uma pessoa num grupo que só tem 20, todo mundo vai saber. E como naquela época a gente não tinha aí supermercados nem nada do tipo e a sobrevivência dependia da união, da coletividade, perder a credibilidade do seu grupo era perder as suas chances de sobreviver. E é exatamente por isso que o seu cérebro reconhece na atividade de falar em público algo extremamente importante. E isso acaba gerando uma ansiedade cada vez maior que paralisa muitas pessoas. E é por isso, galera, que para superar o medo e a ansiedade de falar em público, você precisa reconhecer que ela nunca vai sumir da sua vida. O objetivo aqui não é demonizar a ansiedade e lutar contra ela, mas reconhecer que ela faz parte de você e para te preparar, para te dar mais energia e foco para que você de fato apresente da melhor forma possível. E quando você muda essa mentalidade de demonizar a ansiedade e enxergá-la como algo útil para melhorar a sua performance, você já faz com que ela pare de crescer ali infinitamente, fazendo com que ela fique totalmente controlada e te dê mais energia e foco. Agora eu saquei! E a segunda coisa a se fazer para vencer o medo de falar em público e para manter sob controle a sua ansiedade é parar de enxergar esses momentos como uma simples situação de avaliação e de julgamento. E claro, pessoal, eu entendo que se você está precisando falar em público é porque você está querendo passar em alguma matéria na faculdade, conseguir algum título, conseguir uma promoção naquele seu emprego. Além de que, se for num grupo ali de amigos, você vai estar sempre buscando uma melhor aprovação daquelas pessoas. Mas é muito importante que você veja essas situações não como algo assim de que ou você vai se dar muito bem ou vai se dar muito mal, tendo consequências terríveis, e sim como uma oportunidade única, um momento de ouro para que você possa se expressar e conseguir passar todo o seu conhecimento, todas as suas opiniões e argumentos para todas aquelas pessoas que naquele momento estarão prestando atenção no que você tem a dizer. Porque fazendo assim, você já faz com que a sua ansiedade seja usada para o bem, para te dar mais energia e foco, impedindo assim que ela fique crescendo e te paralise, fazendo com que você comece a suar muito, comece a tremer, a gaguejar e o coração ficar disparado. E galera, outra coisa que ajuda demais a manter a sua ansiedade sob controle nas situações em público é ter bastante autoconfiança. E se você está curtindo esse assunto e quer ver um vídeo aqui no canal só sobre autoconfiança, já deixa o seu like, se inscreve no canal, pessoal, sem esquecer, claro, de comentar, porque só assim eu vou saber que você está curtindo esse assunto para trazer um vídeo só de autoconfiança aqui no canal, beleza? Mas, em se tratando de autoconfiança para apresentações e comunicação em público, uma coisa que ajuda demais é ter o conhecimento sobre o assunto que você vai precisar conversar. Então assim, vai fazer uma apresentação da faculdade, não deixa para estudar de última hora, estude bem antes, leia, busque informações, se for possível, converse com outras pessoas que tenham ali o mínimo
de conhecimento sobre aquela área para poder estar discutindo com você, pôr os seus argumentos em prova para ver se o que você está falando realmente convence, realmente informa, porque desse jeito o seu subconsciente vai entender que o seu conhecimento é suficiente para manter um diálogo bacana com outras pessoas sobre aquele assunto e que você tem sim condições de argumentar para que juntos vocês cheguem a algum lugar. E aquela sua apresentação não ser simplesmente palavras jogadas ao vento. Muitas pessoas, claro, gostam aí de treinar a apresentação antes em frente a um espelho, e isso é muito bacana, ajuda demais. Só que se você puder conversar sobre aquele tema com alguma pessoa antes, vai valer sempre muito mais a pena do que treinar sozinho no espelho. Não que treinar só no espelho seja ruim, mas opte sempre por conversar sobre o tema com alguém, de preferência alguma pessoa próxima a você, um grande amigo, e que tenha ali um mínimo de conhecimento, pelo menos para poder argumentar e debater com você sobre o tema da sua apresentação. E fazendo tudo isso, galera, você já vai chegar nas suas apresentações com muito mais confiança e tranquilidade. Agora, se tem um momento que a galera tem muito medo das apresentações, é justamente aquele finalzinho em que chega o temível momento das perguntas. E aí que a galera fica super nervosa porque acha que nunca vai conseguir responder muito bem o que lhe será perguntado. Mas aí, galera, o problema aí de muita gente nessa situação é que elas não escutam direito, elas não escutam de verdade. Para pensar um pouquinho aí agora. Quantas vezes na sua vida você já não estava conversando com alguém, a pessoa estava falando e no meio da fala dela você a interrompeu para dar a sua resposta, a sua opinião? Pois é, já aconteceu isso aí comigo várias vezes, até que eu fui treinando o escutar de verdade. Espere que a pessoa fale tudo o que ela tem a dizer, espere que ela termine aquela frase, termine a ideia, escute com bastante calma, pense sobre aquilo e só aí você vai responder. Só depois disso você vai formular os seus argumentos. E para fazer isso, uma técnica muito utilizada é a seguinte: repita a pergunta da pessoa com as suas próprias palavras. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu estou lá na faculdade e me perguntam: não ficou muito claro aí qual é a influência que a temperatura vai ter na produção de determinada coisa. Você poderia explicar isso melhor? E aí eu poderia respondê-la da seguinte maneira: bem, a gente sabe que o nosso produto é afetado pela temperatura e ela afeta da seguinte maneira. E aí sim eu venho com a minha explicação. Por aí você consegue perceber que eu repeti a pergunta da pessoa, só que com as minhas próprias palavras, de uma forma que dá tempo ao meu cérebro entender de verdade a pergunta e formular uma boa explicação. Então, galera, a partir de agora, você vai encarar as suas apresentações como uma oportunidade de evoluir. E não vá para suas primeiras apresentações achando que você vai arrasar, não. Vá com a sua expectativa baixa, receba bem as críticas com bastante humildade e evolua.